Boa noite. No Pode Mais de hoje, eu, Marcos Vinícius, juntamente com meu colega Iago Roque, vamos entrevistar a psicóloga doutora Rainara Mendes, especialista em recrutamento e seleção no ambiente organizacional. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante, que acontece recorrente e não é como falado. Boa noite, doutora. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais de você, suas formações, suas experiências. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo a respeito desse tema. Sou psicóloga já há 7 anos e desde a formação eu sempre trabalhei nessa área organizacional, principalmente na área de recrutamento e seleção, mas também vinculada a treinamento, desenvolvimento, cultura da organização, então em todo esse âmbito. Então é bem bacana estar aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês também. Como vocês não sabem, a gente vai falar para vocês que atualmente no âmbito organizacional, um dos maiores problemas é o assédio moral, que vem acarretando várias organizações no período pós-pandêmico que a gente já viveu há alguns anos atrás. Então, a gente tem uma série de perguntas para fazer para a doutora. Iago, essa aí, por gentileza. Doutora, então, a gente queria saber se isso acontece frequente, se uma empresa que tem possivelmente 100 colaboradores, isso acontece frequente? Mais do que deveria. Acontece com uma frequência que a gente sabe, mas a gente não consegue medir, porque a gente não recebe aquela denúncia formalizada, mas a gente percebe no decorrer das ações. Quando a gente trata disso, de uma forma que você é mais ativo junto aos colaboradores, você percebe muito isso. E acontece mais do que deveria. Às vezes, num jeito do colaborador agir, saber, já vai dando para ter essa noção que ele pode estar passando por alguma coisa. Tanto o colaborador quanto o superior dele. Então, a gente percebe pelos dois lados, na convivência e no cotidiano do próprio trabalho, em uma queda de desenvolvimento, que às vezes a gente fica se perguntando por que aquele colaborador ele não está se desenvolvendo da forma que ele deveria. Então, são vários fatores que a gente sempre, como na psicologia organizacional, é o nosso papel ficar de olho e cuidar desse colaborador. Bacana. Como é que você, como psicóloga, lida com essas questões se um colaborador, mediante essa situação do seu ambiente de trabalho, for procurar você, qual que é os primeiros passos e a conduta que você faz para que você já comece a fazer esse mapeamento e tentar ajudar esse colaborador dessa entidade? A primeira coisa é muito a questão do acolhimento e do cuidado. Porque a gente sempre tem que tratar aquela queixa com muito cuidado, porque a gente não sabe o estado emocional que aquela pessoa está até ela vir procurar a gente. Porque a gente sempre brinca que o psicólogo na organização, ele é o bicho-papão, né? Todo mundo tem medo dele, porque na verdade, a hora que você fala, vai lá no psicólogo, das duas, uma, você vai ser mandado embora e vai te dar um afastamento. O que acontece muito são essas duas primeiras impressões que as pessoas têm. Então, no cotidiano, a gente já tem que ir quebrando esse pré-conceito que as pessoas têm de que o psicólogo ele só serve para isso, entendeu? Então, é o acolhimento, é o cuidado e dar aquele suporte de que ele pode falar para a gente o que ele quiser falar, de que ele tem a abertura para ele trazer qualquer tipo de assunto e de que a gente vai tratar aquilo com cuidado e com sigilo. Porque o sigilo ele é a parte mais importante desse processo. Por conta de tudo que envolve burocracia, que envolve outras pessoas, então o nosso papel principal é cuidar daquela pessoa e manter ela o mais confortável possível para que ela consiga dizer tudo para a gente. Porque se ela não conseguir passar todas as informações, é uma situação que a gente não consegue ir muito à frente. Porque se eu não sei realmente o que aconteceu, se eu não sei a causa, se eu não sei quem, eu tenho muito pouco de informação para poder tomar alguma atitude em cima daquilo. E a gente só consegue isso com muito cuidado.
muito cuidado e acolhimento, de mostrar para aquela pessoa que a gente entende a dor dela e de que a gente está ali para fazer o que for possível para que aquela dor, ela seja não resolvida, porque isso aí a gente nunca resolve, mas que ela seja atendida, que ela seja cuidada naquele momento. E reduzida de uma forma significativamente eficaz, né? Para que ele possa ter tais, eventualmente, episódios que podem acarretar no seu próprio psicológico. Com certeza. Às vezes pode acontecer também, o colaborador não pode estar passando por esse processo, né? O assédio moral no ambiente de trabalho, e ter medo, né? Chegar em alguém responsável, até mesmo porque pode estar sofrendo isso de um superior e tem medo desse nível hierárquico, né? Aí, como que a senhora sabe que, na verdade, qual que é a maneira correta dele chegar e falar para a senhora? A melhor maneira que a gente fala é só ele chegar, porque a coragem que exige para aquela pessoa chegar no ponto de denunciar aquele assédio é porque ela já está em um nível de esgotamento. Então, no momento que ela vem, isso aí para mim assim já é o primordial, porque é o mais difícil de ser feito. Porque quando ela vai conversando, que a gente consegue acolher ela da forma correta, ela já vai contando tudo. Então, não tem uma forma definida. Ela não tem que vir com um formulário respondido, mas ela tem que vir. Ela tem que ter essa primeira coragem. A gente sente confiança também. Porque o problema não é só o medo. O problema é a vergonha também. Porque ela fica com o medo. Porque todo mundo trabalha porque precisa. Então, ninguém trabalha, né, só por algum momento de lazer. A gente trabalha porque a gente precisa. Então, quando você tem uma situação que você fala, cara, se eu fizer isso daqui, eu vou perder meu emprego. Mas, às vezes, você está tão saturada que tá tudo bem para você. Só que, às vezes, você sente vergonha dos seus pares ali no ambiente de trabalho. Porque você para e pensa, mas eles vão achar que eu estava dando, né, que eu sou fraca, que eu dei motivos para poder passar por isso. Então, é um conjunto do medo e da vergonha. O medo de perder aquele emprego que é necessário, mas também a vergonha do julgamento que as outras pessoas vão fazer. Vão sofrer, né? E às vezes ela fica com receio também de não ter o total amparo, né? Exatamente. De igual a tentativa dela, né? Exatamente. Por ela não ter um respaldo dentro da própria organização, ela acaba se martirizando e sofrendo por si mesma de ser igual a doutora falou, de ser uma pessoa fraca, com medo do que os próprios colegas de trabalho vão pensar sobre ela. E eu acho que o ponto mais chave entre esse assédio moral no ambiente de trabalho é o quanto esse colaborador precisa realmente desse emprego. Porque, como você tocou no assunto, eu acho que geralmente ninguém trabalha por hobby mesmo. A maioria das pessoas hoje em dia trabalham porque precisam, né? E acabam se sujeitando a algumas coisas do próprio trabalho. E isso, com o passar do tempo, é como se fosse uma bola de neve. Ela começa lá em cima pequena, vai rolando até formar uma bola grande. Então, eu acho, na minha opinião, assim, que todas as organizações deveriam ter no seu portfólio um próprio psicólogo para conter esses avanços psicológicos para não acarretar problema maior para cada um. E outra coisa que a gente queria perguntar para você também. Acaso um colaborador te procure, qual que é a primeira instrução que você passa para quem, no caso, você detecta que é um assédio moral no ambiente de trabalho? Qual é o primeiro passo que você fala para o colaborador? Primeiro é para ele não contar para ninguém que ele me procurou com essa denúncia. O primeiro passo. Por quê? Porque às vezes acontece o seguinte: ele vem aqui, aí ele me procura. Só que ele fala, não, eu fui lá e fiz isso, falei com ela. Só que qualquer atitude que a gente toma, isso vai ser linkado diretamente a ela. Então, ela pode, talvez, sofrer uma repressão ainda maior.
Entendeu? Então, o primeiro passo é que o sigilo seja dos dois lados, tanto do meu que receba a queixa, mas do dela também que ela faz. E o segundo ponto é o mais assim indicado, que é a própria terapia. Por quê? Porque geralmente quem comete esse tipo de abuso moral, inconscientemente, ele percebe que ele pode cometer aquele tipo de abuso, porque aquela pessoa ela já é fragilizada. E aí a gente já vem com toda aquela trajetória daquela pessoa, porque às vezes ela já é uma pessoa que está acostumada a ser mais submissa pelo histórico de vida, ela já é uma pessoa um pouco mais sofrida, ela já é aquela pessoa que provavelmente ela tem aquele pensamento muito restrito de que, cara, se eu perder esse emprego eu não tenho mais nada, de que eu não posso perder esse emprego porque a minha família vai me julgar, meus colegas vão me julgar, todo mundo vai me julgar. Então, ela já traz uma carga de submissão há muito tempo. Então, inconscientemente, quem comete o abuso, ele já sabe diretamente onde ele vai, porque ele vê uma fragilidade ali. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa questão da terapia, é porque para ela se curar do que está acontecendo agora no momento, de que ela passou por essa situação de abuso, mas também para que ela se cure dos traumas passados dela. Porque se ela não se curar do passado, só desse, qualquer outro ambiente que ela for e outra pessoa identificar que ela é uma pessoa frágil, ela vai passar pela mesma situação em todos os lugares que ela for. Então, a melhor forma de você lidar com essa parte é a terapia no sentido de te dar segurança, porque a fragilidade todo mundo tem. Mas a gente tem aquela questão da resiliência, que é você ir se adaptando e se fortalecendo de acordo com as coisas que vão te acontecendo. E não ceder, entendeu? De não deixar isso causar diversos outros transtornos. Aí a gente já entra em transtorno de identidade, que algumas pessoas não se reconhecem mais. A gente já entra em vários outros aspectos que essa pessoa pode ter por conta dessas consequências e de não tratar esse problema ali na raiz, que já é toda uma trajetória psicológica fragilizada dela. Isso pode acarretar, eu posso dizer, isso pode afetar o ambiente familiar, a vida pessoal dessa pessoa? E muito. Como que afeta? Porque quando essa pessoa ela vai se tornando submissa, porque, vamos supor, eu não posso perder esse emprego, então deixa ele me maltratar, deixa o meu superior fazer qualquer coisa sobre isso. Há várias sessões. Exatamente, deixa eu me sobrecarregar, acaba que a energia daquela pessoa ela fica totalmente gasta no ambiente de trabalho. Então ela não consegue desenvolver uma relação familiar saudável, porque ela não tem energia, ela não tem ânimo. Além de estar cansada, ela não tem mais. Algumas pessoas perdem a vaidade, algumas pessoas perdem aquele brilho no olho, aquela vontade de sair, de se divertir. Então, de uma forma bem simples, ela vai como se fosse apagando aquela luzinha dela, entendeu? Então, como se diz, é onde mais acarreta é na vida familiar, porque no profissional ela vai se dedicar a permanecer ali, a aceitar aquilo tudo, para que ela consiga continuar trabalhando, porque ela precisa trabalhar, porque ela tem filho para criar, ela tem aluguel para pagar, entendeu? Mas na família, por que a gente fala na família? Porque a família é o ponto de apoio. É ali que você pode mostrar sua fraqueza, é ali que você tem a oportunidade de ser você mesma. E aí, quando você chega lá, que você pode ser você mesmo, e aí você realmente é aquela pessoa esgotada, sem ânimo, que não tem nada, sabe? Ela fica como se fosse um... Neutro. Exatamente. Então, ela não... É onde mais prejudica. Vale salientar também o assédio moral no ambiente de trabalho. Ele passou por uma transformação ao período moderno. A gente já sabe que desde a época do coronavírus, pessoas ficaram deficientes em relação à mental, comportamentos físicos e psíquicos, né, na verdade. E só para o pessoal de casa entender, quando o colaborador te procura, tem essa questão toda voltada ao ambiente dele, você faz esse controle com ele, dá as opções que ele precisa. Pode ocorrer de, às vezes, você receitar alguma medicação, assim, para que ele possa melhorar mais, dependendo do caso.
Não, porque o psicólogo ele não receita medicação. Não. Ele não receita. O psicólogo ele não pode receitar nenhum tipo de medicação, é só psiquiatria. O que o psicólogo faz é aquele acolhimento e mostrar caminhos. Então, o que a gente percebe muito é que, principalmente depois da pandemia, eu costumo dizer que foi uma virada de chave no mercado de trabalho, porque a gente percebeu-se que eles não têm o que a gente chama de tolerância à frustração. Então, hoje, no meu recrutamento, quando eu vou fazer qualquer tipo de recrutamento, se é uma pessoa mais nova, a gente já percebe que ela não tem tolerância à frustração nenhuma. É aquela pessoa que você chega e fala assim, escuta, ô cidadão, você está fazendo isso aqui da forma errada. Ela já vai lá embora e pede conta. Entendeu? Então, eles têm uma fragilidade para a tolerância à frustração gigante. E isso a gente coloca vários fatores no meio. O isolamento, as mídias sociais, assim, uma sobrecarga de mídia social muito grande que ficou. Então, a gente sempre dá a instrução de viver fora daquela bolha. Então, a gente fala, olha, como é que é a sua rotina? Conta para mim um pouco. Eu chego em casa do trabalho, vou dormir para voltar no outro dia do trabalho. Tá, mas e fim de semana? O que você faz? Nada, eu fico no quarto vendo série, televisão, TikTok, qualquer coisa. Falo, não, você tem que fazer alguma coisa que ela tire você dessa bolha. Porque quanto mais na bolha você fica, mais suscetível a esse tipo de situação você está. Porque você não conhece o mundo, você não tem contato com pessoas, você não sabe identificar direito. Porque quando a gente tem contato com pessoas, é a melhor forma de socialização que a gente tem. Única e melhor. Porque é quando você conhece perfis de pessoas diferentes, você fala, cara, eu conheci uma pessoa que eu não gostei muito do jeito que ela faz, mas se você não conhece ninguém, você vai fazer o quê? Sim. Então, a gente sempre tenta dar instruções para que ele saia daquela bolha que ele vive. Para que ele procure uma atividade física, que ele procure um hobby, que ele procure tratamento psiquiátrico, sim, quando a gente acha que ele tem necessidade de uma medicação, porque o nosso corpo, ele chega em um ponto de que só o hobby, só sair da bolha já não afeta, já não funciona, já não funciona mais. Então, às vezes é necessário sim entrar com medicação, e aí a gente encaminha ele para uma pessoa responsável por fazer essa manipulação de medicação. Só que as pessoas, elas pegaram a mania de se automedicar. E aí que a gente tem o problema, porque aí eles começam com essa parte de que, mas eu tomei tal remédio, eu fiquei dopada. É claro que você ficou dopada. Era para tomar uma dose de 10, você pegou com seu coleguinha a dose de 50. E não tem necessidade, entendeu? Então, aí a gente já tem esse problema de que realmente a gente instrui alguns caminhos para que ele siga, mas a gente depende mais da pessoa. A gente tem que entender também que a principal forma de ter essa válvula de escape é procurar algo para se agrupar mentalmente. Pode ser algum esporte, uma atividade física, né? Que atualmente estudos mostram que vem sendo uma das melhores formas para que você possa aliviar o seu estresse, a sua ansiedade, a sua qualidade de vida também melhora bastante. Geralmente, após todos esses fatos, pessoas que não procuram ajuda acabam que desligam da própria empresa e perdem seu emprego. Pode ser um emprego de grande, assim, né? Vamos dizer assim, por conta dessa pequena frustração. Então, eu acredito que tem muito que melhorar. Cada organização deveria ter uma parte específica, uma válvula de escape para que cada colaborador colocasse seus prós e seus contras, para que a própria organização salientar essas coisas, não com muita carga horária, diminuir a carga horária. Acredito que muitos aí que estão assistindo esse vídeo aí, que estão em casa, estão se identificando com o que a gente estava acabando de falar aqui hoje. E geralmente vai demorar muito para poder que essa questão possa se resolver. Que atualmente é cerca de 27 milhões de pessoas, de acordo com os dados, mostram que o assédio moral no ambiente de trabalho e a empresarial, até mesmo em caso de home office,
questões diversas de tarefas muito altas para conseguir o objetivo, vem frustrando cada vez mais o pessoal aí. Doutora, e qual que é o caminho para a gente chegar na pessoa que pratica o assédio moral, às vezes superior, às vezes até involuntariamente? O que a gente tem que fazer, conversar com isso? O assédio moral, a gente fala que assim, ele pode ser tanto vertical, que é de cima para baixo, mas ele também pode ser horizontal. Então, ele também acontece entre seus pares. Não necessariamente ele caracteriza só se for um superior dele, mas qualquer tipo de coisa que tenha, qualquer tipo de atitude ou ação que tenha essa intenção mesmo, de denegrir a imagem daquela pessoa, de tornar ela um pouco mais submissa. Só que a grande questão hoje, o principal, é que na teoria, aquele funcionário ele tem que ser penalizado, ele tem que ser chamado, ele tem que ser explicado, olha, o seu comportamento está inadequado. O seu comportamento está inadequado. E aí cabe a política de cada empresa. Algumas empresas, elas trabalham com a primeira parte, uma advertência, um aviso, alguma coisa, exatamente, uma suspensão, algo do tipo. Algumas outras empresas que têm uma política mais séria, mais rígida, já trabalham com automaticamente a demissão dele. Só que o grande problema é que as empresas, será que elas estão prontas para perder o colaborador? Entendeu? Porque a grande dificuldade hoje de qualquer atitude que a gente tome referente a isso, que a gente, né, a maioria das pessoas costumam dizer, principalmente em empresas pequenas ou menores, que passa a mão na cabeça, né? Sim. Que finge demência ali, não vê, algo do tipo. Só que o grande problema é por quê? Porque às vezes você tem um cara do seu lado que ele é da sua confiança. E aí vem alguém e denuncia ele por assédio. E se você for seguir a política rígida, você está preparado para perder aquele único cara de confiança que você tem dentro da sua empresa? Ou às vezes pode até ser do ambiente familiar. Exatamente. Então, às vezes é o seu cunhado, às vezes é... Sabe? Então, assim, a política correta é a penalização e a recorrência daquilo ali é uma demissão do colaborador. Isso é o procedimento correto, e que se você pegar códigos de conduta de várias empresas, eles estão dizendo da mesma forma. Porque eu acho que, na verdade, tem a questão de, às vezes, você não perceber que você faz. Porque também tem o histórico de quem abusa. Tem. Porque, às vezes, é uma pessoa que ela foi ensinada a fazer isso, porque ela já sofreu isso em casa. Então, às vezes, ele só replica um comportamento. Às vezes, não é intencional. Só que quando não é intencional e você fala para aquele cidadão, fala, escuta, o seu comportamento está inadequado. Você está fazendo outras pessoas sofrerem com essa atitude que você tem. Então, que é a questão que a gente sempre tem que mostrar da responsabilidade afetiva. Porque tudo que a gente faz, ela impacta no outro. Entendeu? Então, a gente dá o caminho para ele também. Não é só a vítima, porque eu acredito sinceramente que para uma pessoa fazer esse tipo de abuso é porque ela também sofreu, ou porque ela foi ensinada que aquilo ali que é o correto. Só que aí a gente depende da disponibilidade dela. Porque eu chego nela e falo o seguinte, olha, seu comportamento está inadequado, vamos mudar? Você precisa de quê? Quais os caminhos você tem ali para poder percorrer? Você vai buscar uma terapia e curar o que está te adoecendo, que está fazendo você replicar esse comportamento. Você tem a oportunidade, né, de mudar, a gente vai acompanhar o seu desenvolvimento e tudo mais. Só que tem gente que simplesmente fala, não, eu não quero. Acha que tá certo. Acha que tá certo, acha que o comportamento dele é justificável. Só que quando essa pessoa ela quer mudar esse padrão, ela quer sair desse ciclo de abuso, aí a gente já tem um cara legal. Por quê? Porque é um cara que realmente você percebe que ele quer mudar e que ele tá correndo atrás. É um caminho difícil, não é fácil. Mas o reconhecimento de quem faz também já ajuda pra caramba. Porque o assédio moral, às vezes ele é um cara que o pai dele só conversava gritando com ele. E, respectivamente, por esse comportamento, ele vai passar para os outros. Exatamente. Ele foi ensinado o quê? Que gritar resolve. Então, a gente paga pelos, vamos dizer assim, aquele ditado, a gente paga pelos pecados dos nossos antecessores. E eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de mudar. Sim. Tem que ter. Mas
A política, ela tem que seguir e eu tenho que dar suporte para aquela pessoa correr atrás da mudança. Eu tenho que dar suporte. Eu, como empresa, eu tenho que dar suporte para os dois lados. Eu tenho que dar suporte para a vítima e eu tenho que dar suporte para quem fez, para o abusador. O papel da empresa é dar o suporte para os dois. Que para poder conter o avanço, a gente tem que tratar os dois e sanar os dois para que não ocorra mais e não passe o restante da organização. Exatamente. Para vocês que estão em casa e assistindo a gente, antes da gente encerrar o podcast de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês de casa. O quanto vale a saúde mental de vocês? Então, assim, vocês que estão assistindo a gente, esse podcast é um podcast informativo para vocês, para que vocês possam, vocês que estão sofrendo hoje em dia, e não tem como e onde respaldar sobre o que você está sofrendo no âmbito organizacional. Embaixo do vídeo, a gente vai deixar o G da nossa doutora para que você possa aí, posteriormente, tratar ela e ter algum recurso aí para você que é da nossa região. Para você também que não for, manda um direct para a gente aí que a gente vai ajudar vocês nesse quesito. Então, quanto que vale para você da saúde mental? Hoje em dia, particularmente, é uma das coisas mais valiosas que nós temos. É tudo, né? Porque se a cabeça não anda bem, O restante também não funciona. nada funciona. Se a mente não anda bem, o corpo paga muito. Então, quero agradecer, doutora, pela sua vinda aqui hoje, para ter ajudado a gente com esse tema que é bastante recorrente. Pouco falado, um pouco questionado. Muito pouco questionado, na verdade. Quero agradecer meu amigo Iago, que está aqui com a gente. Aqui para isso. E vocês aí de casa, nosso muito obrigado. Deixe seu like, seu joinha e conte conosco que haverá mais vídeos informativos para vocês, tanto no âmbito organizacional como no âmbito familiar também, tá bom? Muito obrigado pelo convite, espero ter ajudado e no que precisar a gente está aqui de novo. Muito Obrigado, doutora, por disponibilizar um tempo. E muito obrigado por propor um pouco da sua experiência para a gente. Obrigado, doutora. Obrigada.